Vamos falar um pouco das coisas de Deus, como sempre, falando das coisas de Deus. Jesus disse assim: procure, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Pois bem, então vamos falar da justiça de Deus. Por exemplo, no tempo de Jesus tinha os fariseus. Jesus ele falava muito sobre os fariseus. É que os fariseus amavam a lei. Os fariseus amavam e respeitavam a lei. E Jesus exigia justiça. Então vinha aí a discórdia, que enquanto os fariseus pensavam na lei, Jesus pensava na justiça. Que dizia os fariseus: a lei diz que nós podemos se divorciar. A lei manda que nós podemos se divorciar de uma mulher por qualquer motivo, nós podemos se divorciar. É a lei. Mas Jesus entrou com a justiça, mas não é assim. Você olhar para a lei e fechar os olhos para a justiça, não. Jesus não poderia concordar nunca com isso. Por isso que Jesus criticou eles e condenou que eles se prevaleciam da lei, no caso aí da lei do divórcio. Diz: não, eu estou obedecendo a lei, mas está fazendo uma injustiça. Então Jesus não aceitou a conduta deles por causa disso, porque a lei do divórcio é uma lei santa. A lei do divórcio foi criada pelo próprio Deus. Moisés não fazia lei, não. Moisés obedecia a Deus. Jesus mostrava uma lei para as pessoas, mas o que Moisés mostrava uma lei que já foi autorizada por Deus. Então é uma lei santa. O próprio Jesus disse: eu não vim para desmanchar a lei, não. Eu vim para que a lei se cumpra com justiça. Aí o detalhe: a lei com justiça. Mas as pessoas até hoje gostam muito de usar a lei. Não, mas eu estou na lei, sem se preocupar com a justiça. As pessoas erram por causa disso. Então a igreja hoje está considerando muitos casamentos considera nulo. Por quê? Por causa da injustiça. Por causa da injustiça. Esse é o problema, a injustiça. A lei do divórcio é uma lei santa, mas as pessoas só querem olhar para a lei e não querem olhar para a justiça. Erram por causa disso. Veja bem, a mulher se baseando na lei, baseada e apoiada na lei, diz assim: eu já me casei com você, você não pode mais arrumar outra mulher, você não pode mais me deixar, então você agora tem que me aguentar. Você tem que me aguentar do jeito que eu quiser ser, você tem que me aguentar, porque nós já estamos casados. Então, isso é se apoiar na lei para fazer uma injustiça. Jesus não aceita isso. Ou o homem dizer: não, com a mulher, eu já me casei com você, você não pode mais me deixar, que nós já estamos casados. Se me deixar, você não pode viver com outro homem, não pode mais se envolver com outro homem, você não pode me deixar, então você tem que me aguentar. Aí é você usar a lei para fazer uma injustiça. Esse é o problema que Jesus disse: procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então os fariseus olhavam muito para a lei e esqueciam da justiça. É justamente o que está acontecendo hoje. Estão olhando para a lei, usando a lei para fazer injustiça. Que você pode usar a lei, dizer: não, é a lei, estou dentro da lei, a lei manda que eu faça isso, assim, assim, mas sem prestar atenção, que está usando a lei para fazer uma injustiça. Então é por causa disso foi por causa disso que Jesus foi tão rigoroso com os fariseus quando falou em divórcio, mas aí foi naquela época que os fariseus estavam assim. Jesus foi tão rigoroso quando se falou em divórcio, era por causa disso, que os fariseus estavam todos nesse mesmo regime, usando a lei para fazer injustiça. E Jesus disse: não é assim não, também não é assim não. Aí Jesus condenou radicalmente os fariseus que estavam usando o divórcio para fazer injustiça. Então você tem que compreender Jesus, tem que entender o porquê das coisas.
É que é por falta de conhecimento que muita gente se perde. Os profetas já profetizaram isso, está nas profecias. Os profetas dizem, que fala pela boca de Deus, eles falam que é justamente por falta de compreensão, por falta de entendimento que as pessoas se perdem. Então o que nós temos que fazer? Refletir. Vamos refletir, vamos meditar, vamos pedir sabedoria a Deus. E vamos refletir, para que a gente não esteja usando a lei para fazer injustiça. E usando a lei para condenar os outros, e usando a lei para fazer injustiça, que nós não podemos fazer isso. Ok? Então vamos procurar a justiça, vamos se preocupar com a justiça e não com a lei. Então a igreja hoje, ela considera, se você tem um problema de casamento, você precisa procurar a igreja, agora procure que está mais fácil, que a igreja vai entender você, que a igreja, ela se baseia na justiça, ok? Espero que você tenha compreendido. Reflita comigo sobre essas coisas, porque é um assunto bem atual, nós precisamos pensar bem nisso, ok? Reflita comigo e até a próxima, então.